resultados. E quando eu olho para a tela, Luiz, eu vejo lá a Áurea Energia abaixo de R$ 10, eu vejo um Bradescão, né, com um preço extremamente descontado, como a gente está vendo ultimamente, né, de janeiro de 2025. Então, porque dentro, claro, a preocupação com a questão fiscal que a gente está vendo, a preocupação com a questão cambial, com a responsabilidade, inclusive, do governo com relação à questão das contas públicas. Então, são todos movimentos bastante prováveis, tá, para 2025, mas lembrando, são movimentos temporários, né? Aliás, dividendo é melhor que Botox. Arrasta. Eu vi que ela postou lá nos stories, inclusive, comentando um pouco daí dessa semana também, duas notícias que ela viu, que eu sei que chamou a atenção, mandando não comprar bolsa de valores. 2025 não é ano de comprar bolsa de valores, não. O negócio é provavelmente sair da bolsa de valores. Inclusive, Lu, esses dias olhando redes sociais essa semana, por conta das quedas ali, tinha gente até postando passaporte para sair do Brasil com medo, inclusive achando que tudo aqui talvez vai quebrar e todas essas decisões e dólar. Como é que você está vendo o cenário atual, antes da gente falar de 2025? O que é que você está vendo até agora? João Paulo, muito boa noite para todos vocês. Pessoal, é o seguinte, primeiro de tudo, né, esse aqui não é qualquer pregão, este aqui é o último pregão de 2024, e nem se a gente tivesse escolhido a dedo, a gente teria escolhido um momento tão oportuno para a gente fazer essa live aqui juntos, tá? Primeiro, porque ontem foi uma demonstração grátis, vocês tiveram uma demonstração aí do que é comprar ao som dos canhões, né? Então, se você passa aí ao longo da sua trajetória por uns 5, 6 pregões desse daí, você não vende, e vou além, se você tiver caixa e você compra, meu amigo, você muito provavelmente passou no teste, pá, carimbo investidor, né? Agora, é fácil falar isso, né? Vou falar fácil, claro, a pandemia foi um momento muito difícil, foi muito desafiador, mas é fácil você continuar na bolsa com uma taxa de juros a 2%. Agora, você tomar essa decisão, ver seu dinheiro derretendo, né? Se colocando no lugar das pessoas, ver o seu dinheiro derretendo, você tendo uma taxa pré-fixada a 15% ali de bandeja, é muito difícil, né? Porque essa é a decisão imediata. Você olha para o seu home broker, você olha para a sua tela, você vê um negócio negativo, sendo que você poderia estar muito bem na tranquilidade da renda fixa, e aí você começa a se perguntar: que catso eu estou fazendo nessa bolsa? Assim, é óbvio, vou vender, e aí eu recupero o prejuízo, em 2, 3, 4 anos eu recupero o prejuízo, assim, tranquilo. Então, toda vez que nos perguntam, né, Van, poxa, eu vejo tanta gente falando de dividendo, será que essa não é uma estratégia que já está ultrapassada e que está todo mundo fazendo, portanto, ela não é, ela já é 100% eficiente, portanto, já não mais funciona? Não. Ontem a gente teve a resposta, não. Muitos têm vontade, pouquíssimos, e vocês que estão aqui nessa live são grandes privilegiados, que eu tenho certeza que estão colocando o jeito Barsi de investir em prática, tá, pessoal? Então, primeira consideração que eu queria fazer, você que está aqui, parabéns, passou num dos testes aí. Segundo, se a gente voltar para as matérias lá do final de 2023, em que imperava, né, um otimismo, nossa, implacável, né, a gente tinha uma trajetória, uma expectativa de trajetória de taxa de juros para baixo, né, abaixo da casa dos 2 dígitos, a gente tinha dólar ali na casa dos R$ 5, a gente tinha uma taxa de juros convergindo aí para 2026 para casa dos 8, 7%, a gente está falando de 12 meses atrás. Vejam como a narrativa, como o sentimento, como a expectativa deu, assim, cavalo de pau 360 e a gente já está falando de dominância fiscal. Então, as coisas aqui se deterioram muito rápido, mas também com uma rápida intervenção também melhoram muito rápido, né? Então, nós somos um país de extremo que quando você faz a média, a gente fica oscilando ali entre uns 6,5, 7,5, nunca é 10, nunca é 2, mas sempre passa de ano, né? Então, isso aqui é Brasil, isso é Brasil, é assim que funciona, né? Então, você tendo isso em mente, você tendo uma estratégia muito bem definida, sabendo que, vez ou outra, isso vai acontecer, esse tipo de lambança, né? A gente mesmo criar
a nossa própria crise são coisas comuns na história da nossa macroeconomia, você começa a meio que entender onde é que você está navegando e, claro, começa a navegar com um pouquinho mais de tranquilidade. É normal sentir ansiedade? Com certeza é normal sentir ansiedade, né? Quando for assim, se já torrou o caixa, já acabou com o seu aporte do mês, fecha o home broker, sentiu ansiedade, abre um site de relações com o investidor, veja a história da empresa, o que ela faz, para quem ela vende. Se for uma fábrica, poxa, veja as fábricas lá estão de pé, né? Continuam em atividade, enfim. Então, esse é um método que é simples, mas em pregões como o de ontem a gente vê que não é tão fácil de se fazer consistentemente e é por isso que pouquíssimos de fato chegaram lá. É possível? É provável? Não. Né? Muito por esses cenários de muito sobe e desce que a gente vê por aí. Mas é possível e, obviamente, a gente sabe que é uma trajetória difícil, mas não precisa ser uma trajetória solitária, né, Van? Então, por isso que a gente tem os cursos, por isso que a Inclusive, gente tem o aplicativo, né? Então, é nesses momentos que a gente vê a importância de andar com outras pessoas, não só mais experientes, mas outras pessoas também que vivem de dividendos, já fazem isso há muito tempo, né? E você está num ambiente em que as pessoas querem a mesma coisa, os mesmos objetivos que você, né? Então, em momentos como esse, viu, pessoal, é que vale a pena e eu faço propaganda dos nossos produtos mesmo, porque tem qualidade, é gente que sabe o que faz, é gente que não só fala, mas vive disso. Então, isso faz toda a diferença para você ter uma estratégia bem consolidada e para você ter resultados aí a longo prazo, né? Lu, e você, o que é que você está com o rostinho todo iluminado de 2025? Talvez deve estar aí animada com o que a gente está vendo agora de janela enorme de oportunidade. Ô, Van, eu vou reforçar aqui o que eu sempre falo para vocês: Botox é melhor, aliás, dividendo é melhor que Botox. Assim, ó, você sai pele renovada, né? Então, amanhã cai dividendo para mim de Petrobras, maravilha, mais um fluxo de caixa aí para já reverter para compra de ações se os preços continuarem interessantes, muito provavelmente continuarão interessantes, mas olhando para 2025, né, obviamente, guardado as devidas proporções e entendendo aquilo que eu disse de que o cenário muda muito rápido, eu vejo dois cenários aí, eu acho que um deles, inclusive, o Anderson Luiz de Assis até falou sobre isso, eu não consigo colocar aqui, mas está às Tá. 18h12. O maior medo do pessoal é as empresas não darem tanto lucro assim, ou até mesmo segurarem os dividendos por conta de um cenário ruim. Anderson, eu acho que é justamente por aí, tá? Por enquanto, o que está acontecendo? A gente está antecipando um cenário que ainda não aconteceu. Mas pode ser que, se de fato toda essa catástrofe que está se pronunciando aconteça, claro que isso impacta os negócios, se impacta o lucro, impacta a base do dividendo, se impacta a base do dividendo, pode ser que temporariamente isso venha a acontecer. Outra hipótese que também pode acontecer é as empresas ficarem um pouquinho mais na retranca, optarem por pagar um pouquinho mais de dívida, fazer esse esforço, e segurar para ver como é que vai vir o ano de 2026. Segurar tanto investimentos, prioridade por pagar dívidas, né, para diminuir o serviço da dívida. Então, são todos movimentos bastante prováveis, tá, para 2025, mas lembrando, são movimentos temporários, né? A gente sempre gosta de olhar a média dos últimos 6 anos, né, em comparação ao projetivo, porque são dois indicadores que juntos conseguem te dar essa visibilidade do que está caro, do que está barato, qual é a sua margem de segurança, né? Mas, de novo, as coisas aqui mudam muito rápido, né? Então, você se certificando de que os bons negócios que você tem na carteira de fato são bons negócios, de que você entende o que você está comprando, por que você está comprando, te dá muito mais segurança de você apertar o botão caso os preços, né, continuem se deteriorando, tá? Por enquanto, obviamente não tem como a gente prever o futuro, mesmo que seja para os próximos 2 meses. Por enquanto, o que a gente tem é uma expectativa muito ruim e um micro, né, um bottom-up ainda muito positivo, quer dizer, a assimetria entre o que realmente os ativos valem, né, para o que eles estão custando a preço de tela, ela está muito grande, né? Então, portanto, está cheio de coisa aí abaixo do preço teto médio, abaixo do preço teto projetivo. Então, eu concordo aí com o JP, eu acho que 2025 vai ser um ano
de muitas oportunidades, se Deus quiser, né? É o ano da gente colocar tudo que a gente aprendeu em prática, né? Se você ainda, inclusive, se você ainda está enrolando, está pensando se vai tomar essa decisão ou não, este é o momento de você fazer um curso, se especializar, começar a acompanhar aqui com mais afinco, nem que seja as lives gratuitas aqui do AGF, para você ter uma estratégia, para você não se desesperar no momento do aperto, que é justamente quando você tem que ter coragem de apertar o botão e fazer o seu aporte, tá, pessoal? Então, acho que 2025 vai ser um ano um pouquinho mais de retranca, em que as empresas não vão estar fazendo grandes planos mirabolantes, aguardando um pouquinho do que a conversa para 2026 deve ser bastante antecipada no ano que vem, né? Então, acho que essas especulações de quem se candidata, né? Quem vai ser quem vai ser o potência, será que é Lula ou não? Será que é Tarcísio ou não, né? Então eu acho que todas essas discussões vão ser antecipadas, mas sempre muito importante a gente tentar desvencilhar o que é boataria, o que realmente importa, que é a qualidade das empresas e o preço que a gente paga, tá bom? Vamos pegar umas perguntinhas aqui? Vamos pegar? Vou Vamos, pegar escolhe uma, Lu. Escolhe uma. Agora você me pegou. Escolhe uma você aí, Ivan, que eu acabei de falar, tô falando demais aqui. Eu vou aproveitar a audiência excepcional, eu sei que a Luísa tem, inclusive, aí um comunicado a fazer de maneira oportuna, mas eu vou cutucar vocês com a coisa do Sérgio aqui que ele perguntou. Eu sei que vocês não têm bola de cristal, a gente não tem como adivinhar, esse é o último pregão aqui do AGF de 2024, mas eu vou lançar um negócio. Se por acaso, se esse cenário de queda, de volatilidade na Bolsa, ele permanecer para 2025, e a Luísa, ela vai abrir lá a carteira dela, né, e vai dizer, poxa, minha carteira hoje está tudo em queda. Qual é a ação, se a Luísa pudesse escolher, né, não precisa dizer preço nem nada, quer dizer assim, poxa, tá uma delicinha esse preço aqui, gente, é imperdível. Exemplo, meu sonho, um Banco do Brasil, menos de R$ 20. O exemplo, qual ação a Luísa talvez olharia com mais atenção para 2025, no primeiro semestre de 2025, se a ação caísse, digamos assim, quase tudo a gente não olhasse uma empresa no positivo. Depois vou perguntar ao João Paulo. Putz, Van, assim, ô Sérgio, complicada a sua pergunta, porque se eu responder qualquer coisa aqui, assim, eu vou emitir um atestado de picaretagem aqui para você, porque eu de fato não sei. Como eu vou dar uma de Itaú, tá? Com todo respeito, eu adoro o pessoal do Itaú, eles são fantásticos, mas ontem saiu uma reportagem no Valor bem interessante dizendo menor alocação em 8 anos em bolsa, você tem que vender, o máximo que você pode ter em carteira é 4% e tende a piorar. Beleza. Basicamente, venda. Isso no pregão de ontem. Hoje, sai outra matéria, também do Itaú, provavelmente outro representante, alguém com uma outra opinião, mas representando a instituição, dizendo, olha, se qualquer coisa que a gente está prevendo aqui, quer dizer, se houver algum outro discurso um pouquinho mais conservador, que deu uma guinada e alguém mostra alguma preocupação fiscal, a bolsa pode subir 30%, sabe? Então, quer dizer, a gente precisa se decidir, pessoal. Ou é para vender, ou é para comprar, ou você está otimista, ou você tá pessimista, né? Então, se você for parar para ler tudo que tem por aí, né, e ficar se influenciando a cada headline, a cada manchete, assim, você vai ficar maluco, né? Você vai ficar maluco. Então, eu vou, para manter a minha reputação, minha boa reputação aqui perante vocês, eu digo o seguinte: eu não sei se o que a gente está vivendo aqui hoje é a melhor oportunidade, mas vocês só precisam saber que é uma boa oportunidade. Lembra, preço teto está aqui, as ações estão operando aqui. Se mês que vem elas estiverem aqui, continuam sendo uma boa oportunidade. Se tiver aqui, ainda dá para comprar. O problema é se elas estiverem aqui, em cima do preço teto. Aí sim começa a ficar arriscado, porque o seu potencial de upside é menor e o seu potencial de você garantir os 6% ao mínimo em dividendos ao ano é reduzido. Então, é isso que vocês têm que se preocupar, não o preço que vai estar amanhã, qual é o preço que vai estar em 2025. Eu acho que tem muitas coisas aqui de tela que é difícil eu virar e falar, putz, difícil a gente ver isso aqui em 2025 de novo. Não tenho como afirmar, porque não é assim que funciona o mercado, mas a gente tem preços aqui extremamente atraentes, inclusive, vou só, não vou citar nomes, vou citar nomes apenas daqui a pouquinho no nosso pregão fechado, que temos uma empresa de energia aqui que está com Datacom.
Mais óbvio do que isso, qual será? assim, eu não sei se fica, né? Então você tem abaixo de preço teto e com MDI extremamente favorável, né? MDI, inclusive, para os próximos 3 meses aí favoráveis, né? Então, vou me eximir e vou dar essa resposta, tá, Van? E Tá bom. antes de eu deixar o JP falar e de eu responder a minha última pergunta, tem uma pessoa que, ai, caraca, eu acho que eu vou perder Tá. a pessoa que fez esse comentário aqui, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: essa pessoa estava me perguntando aqui, puxa, eu não tenho ações ainda, estou acompanhando vocês. Se esse é o melhor momento. Patrícia e Christian Codo, esse é o melhor momento para começar a investir em ações? De novo, vou repetir para vocês. Eu não sei se é o melhor momento, mas é um ótimo momento. A gente está vivenciando preços aqui, pessoal, que nem na pandemia a gente viu. Né? A diferença é que a gente, naquela época, teve uma queda muito brusca, uma recuperação também bastante rápida, e o que muito provavelmente a gente está olhando aqui hoje, né, pelo menos foi o que a gente vivenciou em 2024, foi essa queda de escadinha, né? Que você vai fazendo preço médio, preço médio, preço médio, e aí chega em dezembro e você fala, até quando eu vou fazer o preço médio? Essa merda não para de cair, entendeu? Então, muito mais doloroso esse tipo de processo, né? Do que aquela coisa que é mais brusca de cair e subir. Então, para você que me fez essa pergunta, se agora é o momento de começar, eu sempre vou te responder, sim, é o momento de começar. Mas mais do que isso, além de começar, é o momento de você começar com uma estratégia. Eu falo para vocês, Botox é melhor, aliás, dividendo é melhor que Botox. Assim, ó, você sai pele renovada, né? Então, amanhã cai dividendo para mim de Petrobras, maravilha, mais um fluxo de caixa aí para já reverter para compra de ações se os preços continuarem interessantes, muito provavelmente continuarão interessantes, mas olhando para 2025, né, obviamente, guardado as devidas proporções e entendendo aquilo que eu disse de que o cenário muda muito rápido, eu vejo 2 cenários aí, eu acho que um deles, inclusive, o Anderson Luiz de Assis até falou sobre isso, eu não consigo colocar aqui, mas está às 18h12. O maior medo do pessoal é as empresas não darem tanto lucro assim, ou até mesmo segurarem os dividendos por conta de um cenário ruim. Anderson, eu acho que é justamente por aí, tá? Por enquanto, o que está acontecendo? A gente está antecipando um cenário que ainda não aconteceu. Mas pode ser que, se de fato toda essa catástrofe que está se pronunciando aconteça, claro que isso impacta os negócios, se impacta o lucro, impacta a base do dividendo, se impacta a base do dividendo, pode ser que temporariamente isso venha a acontecer. Outra hipótese que também pode acontecer é as empresas ficarem um pouquinho mais na retranca, optarem por pagar um pouquinho mais de dívida, fazer esse esforço, e segurar para ver como é que vai vir o ano de 2026, segurar tanto investimentos, prioridade por pagar dívidas, né, para diminuir o serviço da dívida. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.